Boa noite, galera. Nós estamos aqui com o pastor Vladimir nesta noite. Estava aqui com nós aqui no aniversário da igreja. Pastor Vladimir, quantos anos o senhor tem de ministério? Eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês e conhecendo o pastor Valdir há tanto tempo. E Deus proporcionou essa bênção estarmos juntos nessa noite na comemoração de 52 anos da igreja aqui, Comunidade Nova Aliança. Nomeado pelo nosso bispo, que eu sou pastor metodista, 32 anos. 32 anos. E eu fiquei sabendo que o senhor já passou por Apucarana. Há quanto tempo o senhor ficou aqui e como foi esse tempo aqui em Apucarana para o senhor? Apucarana foi um tempo assim muito importante no meu ministério, que junto com algum grupo de pastores da cidade, Deus nos levou aqui a um projeto de ganhar a cidade para Jesus, e com esse projeto, junto com o Conselho de Pastor, cresceu uma unidade muito grande, inclusive o nosso relacionamento entre eu, o pastor Valdir e outros pastores, né? Fiquei 4 anos aqui e Deus daí nos mandou para Cornélio Procópio. O senhor já vem de uma família cristã ou não? O senhor se converteu nesse meio do caminho? Como é que foi a história do senhor na conversão? Eu nasci num lar cristão, quando nasci já era metodista, mas como a história acontece, repete em muitas famílias, apesar de ter nascido num lar evangélico e conhecer todas as histórias bíblicas desde a escola dominical, a escola dominical é muito importante para isso, né? Aos 14 anos acabei me afastando da igreja, porque de fato não tinha realmente Jesus do coração, não tinha nascido de novo. E em volta de 17 anos para 18 eu tive uma experiência com Cristo, aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo e tempo depois, 3 anos depois, ele me chamou para o ministério pastoral. O senhor está há quanto tempo já no ministério? Há quanto tempo o senhor já é pastor? E em que lugar que o senhor está hoje? No lugar que estou hoje, eu já completei 11 anos, até dezembro vou fazer 12 anos, sou pastor da Igreja Metodista em Florianópolis, Santa Catarina. E quanto tempo o senhor tem de ministério, de pastoreio? 32, nomeado pelo bispo, mas tem outro tempo que a gente trabalhava também como pastores acadêmicos, como seminarista, mas nomeado, assumindo a igreja há 32 anos. Eu sei também, fiquei sabendo que o senhor relatou para nós também, que o senhor cuida de algumas igrejas, é isso? Como é que funciona isso na igreja metodista? A igreja metodista ela se divide em regiões eclesiásticas. Nós estamos aqui na 6ª região, que abrange o estado do Paraná e Santa Catarina. E cada região tem um bispo que forma o colégio episcopal, que são 10 bispos e uma bispa. 2 bispas agora no momento. E os bispos têm seus superintendentes distritais. Eu sou SD, superintendente distrital do distrito litorâneo, que abrange a igreja da Itapuá, vai até Torre de Passo, Santa Catarina. Certo. É a primeira vez que o senhor ministra aqui na Comunidade Nova Aliança? Eu até estava pensando nisso, o tempo que nós passamos aqui, acabamos não trocando púlpito. É a primeira vez que eu ministro aqui e achei fantástico. A igreja está de parabéns, a igreja é bonita, um povo alegre, animado. A gente vê os sinais da bênção de Deus na comunidade, né? Amém. O que o senhor sentiu, assim, qual foi a perspectiva do senhor em relação à Nova Aliança, ao povo mesmo? O que o senhor sentiu em relação ao povo nosso aqui? A Nova Aliança já conheço há um bom tempo. Nessa fase de adolescência, eu acompanhei a minha mãe em algumas igrejas, né? Porque fica difícil ir para a igreja metodista. Conheci a igreja Nova Aliança quando era tenda lá em Londrina, Rua Bahia, o pastor Samuel. Conheci lá o Davi, né, os outros irmãos. Há uns anos atrás encontrei o Davi, a gente nem se conhecia, porque passa o tempo vai mudando, e a gente ainda tem uma certa afinidade. Nós praticamente falamos a mesma linguagem, temos o mesmo perfil da sã doutrina, então isso é muito importante. A gente sente o calor, essa comunhão, e eu senti a presença de Deus no meio de vocês, do povo aqui, sabendo que Deus está atuando, é notória a presença de Deus na vida de vocês. O que o senhor pode deixar para nós de mensagem, né, para nós estar encerrando essa entrevista? A mensagem eu deixei hoje, né? A parada de 10 virgens, que a gente tem que estar sempre mantendo as lâmpadas cheias, cheio de Espírito. Quando a igreja começa a negligenciar a ação do Espírito Santo na vida dela, na vida dele, na vida dela, então ela começa a regredir, o avivamento começa a parar e o propósito de Deus acaba frustrando a vida daquela comunidade. Então busque sempre, busque uma unção nova, porque sem o Espírito Santo nós não podemos ir para lugar nenhum. Pastor Vladimir, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Fala galera, tudo bem? A gente está aqui hoje com o nosso amigo Leandro Vieira. Pastor, muito obrigado. É um prazer enorme receber o nosso amigo de novo já.
E você já é de casa. Eu queria que você se apresentasse, Leandro, e contasse um pouco de como funcionam as suas reuniões, que a gente sabe que é um pouquinho diferente lá na Casa de Oração. Legal, que bom, feliz de estar com vocês novamente. Então, eu sou Leandro Vieira, casado com a Flor e pai do Benjamin, lá de Curitiba. E hoje nós trabalhamos com a base missionária em Curitiba, chama Casa de Oração Curitiba, também com a igreja local, que chama Família dos que Creem. Como igreja nós reunimos, partimos o pão, guardamos a doutrina dos apóstolos, temos comunhão e orações. E como base missionária, treinamos missionários, desenvolvemos com escolas de capacitação, de aperfeiçoamento. Trabalhamos também com turnos de adoração dia e noite. Hoje temos 12 horas de adoração dia e noite, todos os dias em Curitiba. Estamos até mesmo num processo de construção da nova sala, com isolamento de som. E essa base está dentro do Acridas, que é um orfanato, uma casa paterna, que nós já trabalhamos há 6 anos. Hoje trabalhamos em parcerias com os fundadores e estamos cada vez mais galgando posições e exercendo liderança, influência, trabalhando na causa dos órfãos, trabalhando na causa das crianças que são vítimas de abuso, servindo ao Senhor lá de tal forma, e também no Pacto Nacional, que é uma aliança de igrejas que já envolve 12 estados do país para edificação, para o cumprimento do propósito de Deus. Por aí. Legal. E Lê, você dá vários insights de como era a sua vida antes de conhecer o Evangelho. Eu sei que, como o Rodolfo fala, o que vale é depois que você conhece Jesus, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a galera também como que foi a sua vida pré-Evangelho. Então, eu sou o terceiro de 4 filhos. A minha mãe é uma mulher que teme ao Senhor e muito incrível. E minha história, fui criado pela minha mãe no caminho do Senhor. Meu pai não conhecia o Senhor nessa época, meu pai faleceu já tem mais de 20 anos, mas no final da sua vida ele confessou o Senhor. E na minha adolescência eu acabei me envolvendo na drogadição. Minha mãe já não conseguia mais segurar os filhos, né? Éramos em 4 e 2 meninos, e essa influência de escola e das amizades que prejudicam, e acabei me envolvendo com todo tipo de drogadição, e perdi quase 6 anos da minha vida, que foram 6 anos muito fundamentais da minha formação, até que perto dos 20 anos eu conheci o Senhor, fui achado pelo Senhor. Eu gosto de dizer que foi Jesus que me encontrou. As pessoas dizem, eu encontrei Jesus. Eu digo, não, foi Ele que te encontrou, porque era você que estava perdido, né? Então encontrei o Senhor. E isso está fazendo 17 anos agora, o dia 24 de março de 2001, para ser exato. E toda a minha história foi restaurada pelo Senhor. Depois disso eu conheci minha esposa, estou há 13 anos casado, ganhamos o Benjamin, que faz 6 aninhos sábado que vem, dia 21 de abril. E hoje servimos ao Senhor na nação, já visitamos outras nações, mas perdi muito tempo da minha vida até entender a vontade de Deus para ela. E nesses últimos 17 anos tenho tentado dar tudo para Ele todos os dias, no que eu acredito. Legal. Lê, pra gente encerrar já, fala pra comunidade o que você encontra aqui. Você já falou que se sente muito bem aqui, a gente já se tornou amigo, e eu queria que você falasse pra todo mundo o que você sente quando você chega aqui. Que legal. Eu peguei um carinho por vocês desde julho, que a gente esteve juntos, de 2017. E eu vejo pessoas saudáveis, e é isso, eu acho que é a grande evidência de um ministério de sucesso, é quando existem pessoas e famílias que são saudáveis. E eu percebo que vocês são saudáveis. Eu já conheço um pouco da história de vocês, de vários de vocês que cresceram aqui, literalmente alguns nasceram aqui, foram batizados, foram criados aqui nessa comunidade local. Nesses 52 anos, né, isso é muito incrível para mim, porque a constância é uma coisa que prova a capacidade, a realidade de algo. E essa comunidade para mim me abençoa muito no sentido de ser saudável, de ser constante, feliz por esse tempo de transição. Creio que o Senhor vai agregar novas coisas. É um tempo de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Os pais dessa comunidade, os líderes espirituais, abençoarem os jovens e os jovens honrarem os pais, para que possa haver avanço. Então, a característica de vocês é uma igreja saudável, equilibrada e constante. Isso é muito bom. Então é isso aí, Lê. Obrigadão. Deus abençoe e até uma próxima. Até mais.